Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Café com Saúde Mental. Hoje, para comemoração, para refletirmos um pouco mais sobre o Mês das Mulheres, nós trouxemos uma convidada muito especial, que é a Eliene, é aluna da Faculdade Artes, do terceiro período. Tem um projeto maravilhoso, né, sobre as mães que têm filhos, precisam estudar, né, precisam se manter aqui na instituição, realizando o que é necessário com essa dupla jornada, que às vezes se torna uma tripla jornada, né? Sim. Mas enfim, nós trouxemos essa convidada muito especial, que logo ela vai se apresentar. Mas quero dizer que é a segunda edição desse projeto. Quero muito que vocês assistam, curtam muito, porque vai ser um conteúdo muito legal, um conteúdo muito produtivo e tenho certeza que vai agradar a todos vocês. Nós nomeamos esse projeto como eh, Café com Saúde Mental, junto dos bastidores da mulher que não para. Então, se vocês se identificam com esse tema, peço que vocês fiquem ligadinhos nesse projeto. Então, vamos lá. Para começar, eu gostaria que você, Eliane, mais uma vez seja muito bem-vinda, Obrigada. falasse um pouquinho para nós sobre a sua história, sobre a maternidade, sobre a sua jornada dentro da instituição, sendo mãe, sendo aluna, sendo às vezes responsável pela sua casa, enfim, com essas jornadas. Me explica um pouquinho, ou melhor, conta a história para nós um pouquinho sobre a sua história, sua graduação, daí por diante. É um prazer estar aqui no podcast Café com Saúde Mental. Eu acho de extrema importância a gente manter uma saúde mental firme, boa, né? Porque a jornada aí é longa. Eu sou Eliene, sou estudante de medicina, eu sou dentista também e sou mãe da Eleonora, que atualmente está com 11 anos de idade. Certinho. E para começar, a gente vai bater esse papo, né? Uma conversa leve, tranquila. Mas eu gostaria de te perguntar o seguinte, Eliane: teve algum momento, nessa jornada que você chegou a pensar em desistir, a abrir mão da faculdade, abrir mão do a gente sabe que é um sonho, a medicina é um sonho, né, é uma É verdade. realização muito importante. Em algum momento passou pela sua cabeça essa questão de desistência, de deixar para outro momento? Me conta sobre isso. Eu não pensei em desistir em momento nenhum. Eu sei que foge um pouco da maioria, talvez, mas antes de eu iniciar esse sonho, essa vontade e conseguir estar aqui dentro, que é um processo seletivo um pouco acirrado, eu tracei algumas hipóteses de coisas que poderiam acontecer. Por exemplo, caso eu tirasse uma nota ruim, como eu iria me comportar? Caso acontecesse algo com a minha filha, a Eleonora, como seria a minha atitude também? Então, eliminando esses e se acontecesse, eu acho que foi uma forma de eu reduzir os problemas e também prevenir. E eu fiz um propósito comigo mesma, que para estar aqui eu precisava pagar o preço. Então, eu mantenho firme nesse objetivo meu. Bacana, bacana, que lindo, que lindo. E me diz o seguinte também. A gente sabe que a medicina, e eu, costumo falar muito isso, né, que ela é cercada de desafios, ela é cercada de dificuldades, como a gente conversou brevemente, né, tudo muito intenso na Sim. medicina, né. Então essa cultura da medicina, ela traz grandes desafios. Mas para você, Eliane, quais foram os seus maiores desafios juntando maternidade, graduação? Me conta um pouquinho, como que você observou essas dificuldades? Quais foram as ferramentas que você utilizou para superar essas dificuldades? Até para impulsionar as outras alunas que são mães, que precisam concluir essa graduação também. Fala um pouquinho sobre isso para nós, sobre essas dificuldades. Acho que a maior dificuldade minha, na minha realidade, foi sair da cidade de Tupaciguara, Minas Gerais, que eu moro lá, Uhum, e andar 60 quilômetros para vir estudar todos os dias. sim. Então, a gente que é mãe, nós que somos mães, eu principalmente, então eu falo por mim mesma, eu acho que a gente é muito apegada nos filhos, a gente tem aquele instinto protetor, o instinto de leoa mesmo, de querer estar com eles. Então eu fiquei muitos dias vindo para a faculdade chorando, me sentindo culpada por deixar a minha filha lá. Porque eu pensava assim, e se acontecer alguma coisa e não dá tempo de eu chegar, de eu voltar? Porque são 60 quilômetros de distância. Então eu lidei com isso
enfrentando. Eu conversei com as pessoas que estavam próximas a mim sobre isso, sobre o que elas acharam, e elas sempre chegavam na mesma conclusão. É uma jornada de plantação e no final você vai colher, então vale a pena. Então, pensando no objetivo final, eu consegui ir enfrentando a cada dia, e quando eu retornava para Tupaciguara, depois das longa jornada de aula do dia, e eu encontrava com a minha filha, aquilo me dava força para continuar, porque é uma meta para mim e para a mudança de vida dela também. Bacana, bacana, muito bom, muito bom. Eliane, me conta uma coisa também. Nós sabemos que para cumprir essa jornada, para passar bem por essa jornada, nós sabemos que é essencial o nosso autocuidado, né? Sim, com Nós certeza. precisamos nos cuidar, até porque, se você não estiver bem, você concorda comigo que você não vai ser bom para sua filha, você não vai ser boa para sua graduação, para É sua verdade. casa, né? Então, o quanto esse autocuidado é importante para você, foi importante até aqui? Me conta um pouco sobre isso também, Eliane. Eu acho o autocuidado de extrema importância. A autoestima para mim é tudo. Saber que eu sou importante, sou a pessoa mais importante da minha vida, eu também acho de sensacional. E um detalhe que eu sempre aplico no meu dia a dia e que eu sempre acordo e penso sobre isso é sobre a eliminação de ruídos, para poder manter tudo em ordem. Meu autocuidado, cuidado com a maternidade, os estudos. Então, hoje em dia a gente tem muitas distrações. Redes sociais, relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas, ambientes tóxicos. Então eu tento eliminar esses ruídos da minha vida, essas distrações, que aí sim eu consigo me cuidar mais. Essas distrações, esses ruídos, eu acho que eles sugam muito da energia da gente. Então, suga meu tempo, que é precioso, suga a minha coragem, a minha vontade de estar aqui, suga um pouco até da forma doce com que eu posso ser uma mãe. Então, eu tento eliminar esses ruídos, mas não é fácil. Mas eu continuo persistindo nisso. E eu aconselho para todas as mães tentar também dosar essa questão, principalmente algo simples, que é a questão das redes sociais. Tem que ter o momento certo. Sim, sim, sim. E cada vez mais, né, a gente tá sendo engolidos por essas redes sociais, né, influenciados por ela, eh, tendendo a tomar o nosso tempo, né, aumentando diminuindo a nossa produtividade, nos tornando mais, reativo a essas situações que nós precisamos enfrentar, então, Tem a questão de da comparação da também, né. Ah, comparação, aquela enfim. mãe é muito boa e ela faz isso, aquilo, e eu não consigo fazer tudo que ela faz, então a gente se sente um pouco frustrada também, né. Sim, sim, sim. As redes sociais é um grande desafio, Sim, para você enquanto mãe, para mim enquanto pai, para nosso desenvolvimento, as nossas relações. Então as redes sociais mudaram muito com a forma como que a gente enxerga tudo isso, né. sim. Mas, enfim, prosseguindo nessa nossa conversa, Eliane, eu gostaria de dizer assim, eh como é um dia comum da Eliane? Enquanto mãe, graduando em medicina, como é que é um dia comum para você? O meu dia comum não tem nada de esplêndido. Eu costumo dizer que eu estou numa rotina de plantar. Então, hoje eu estou plantando para no futuro colher. Eu acordo às 5h15 da manhã, de segunda a sexta, faço meu devocional, tomo banho, arrumo a minha filha, deixo ela na escola. A minha filha chega junto com o porteiro na escola, ela chega assim, 6h05 ela já está lá. E no máximo, às 6h10 eu já estou na rodovia, saindo de Tupaciguara, Minas Gerais, para estar aqui em Tumbiara. Isso durante a segunda e sexta. Fico aqui o dia inteiro na faculdade estudando, almoço aqui e retorno para minha casa por volta das 16 horas. Busco a minha filha na babá e vou trabalhar. Eu trabalho todos os dias, às vezes ao sábado também, até às 20h30 da noite. E para entreter um pouco a cabeça durante as noites, eu gosto muito de artesanato, a minha filha gosta muito também, então a gente está sempre fazendo algum projeto junto. Que seja uma pintura, que seja uma árvore de Natal, nas épocas comemorativas, por exemplo, também. E eu acho que isso é uma forma de eu estar com ela, fazer alguma coisa e ouvir ela também. Sim, Porque os filhos têm essa carência e essa necessidade de contar como é que foi sem o dúvida. dia, e eu acho que tem que correr natural. Aos finais de semana, aí eu tiro um tempo de autocuidado. Eu cuido de mim, eu lavo, hidrato o cabelo, faço as minhas unhas, tiro um tempo para estar com quem eu amo, os meus familiares, as minhas amigas também, para começar a semana com a energia, todo gás. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma jornada muito extensa, né? Uma jornada muito É. extensa. É uma jornada simples, mas é uma jornada muito Muito, delicada. muito delicada, muito delicada.
Em algum momento isso já se tornou uma jornada que te trouxesse aquelas reflexões assim, nossa, é uma jornada muito difícil, eu preciso mudar isso, eu preciso traçar uma jornada diferente, ou você acha que essa jornada hoje ela é recompensadora para você? É uma jornada muito difícil. Eu assumo a responsabilidade das minhas escolhas, mas não são escolhas fáceis. Eu sei que muitas pessoas não escolheriam estar no meu lugar. Mas eu vejo o propósito final. E como eu estou correndo atrás do sonho, eu acho que para correr atrás do que a gente quer, a gente tem que abrir mão de outras coisas e literalmente pagar o preço. Há momentos, sim, que eu estou triste, há momentos que eu me sinto frustrada, fracassada, cabisbaixa, mas eu sempre tento pensar que eu tenho que seguir o roteiro. E o roteiro meu é esse cronograma diário que faz com que eu erga a cabeça para alcançar o meu tão desejado sonho, que é, enfim, ser uma médica. Sim, bacana, perfeito, perfeito. Eliane, quando eu pensei em executar esse tema, olhando para as mulheres, olhando para esse mês que é tão representativo, né? O Sim, mês das mulheres, que a gente sabe que não é um dia, não é um mês, né? Sempre há é. momentos para valorização da jornada da mulher, do trabalho que a mulher executa, daí por diante. E aí, eu soube do seu projeto, né? Soube do seu projeto, fiquei muito, muito feliz, né? Muito contente de ver que tem pessoas como você pensando não só em você, né, mas no coletivo, na representatividade das mulheres, da representatividade das mulheres mães, do apoio que elas podem ter, né, se amparar uma nas outras. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, para quem ainda não conhece o seu projeto, conhecer um pouquinho do que foi esse projeto. Eu tenho certeza que ele vai perdurar por muito tempo. Ah, é verdade. Esse projeto ele surgiu porque eu observei na faculdade que muitas mulheres, mães, trazem seus filhos para dentro da sala de aula. E às vezes os filhos ficam andando pelos corredores, porque às vezes a mãe está realmente em alguma aula que o filho não consegue participar, não está lá. E outra mãe, às vezes, sempre pega essa criança para poder ajudar a mãe. E decidi criar um grupo de WhatsApp para como se fosse uma comunidade, onde todas essas mães pudessem se sentir acolhidas e, ao mesmo tempo, sentir que tem alguém ali que pode dar um apoio no momento de dificuldade. E eu, a minha amiga Brenda e minha amiga Ludmila, e a gente sentando e conversando sobre esse grupo de WhatsApp, a gente decidiu reunir todas as mães para poder se conhecer melhor, para poder trocar experiências, dificuldades e chegar também a algumas conclusões de algumas coisas que poderiam ser facilitadoras para a nossa vivência aqui dentro da faculdade. E então, a gente criou esse projeto que se chama Mães em Foco. E o primeiro evento se chamava Como Ser uma Mulher Forte, mas sem perder a delicadeza de uma mãe, que contou com a participação de duas palestrantes incríveis, uma médica e uma sargento policial militar, ambas são mães, que foi muito motivador, que elas nos inspiraram a continuar nessa jornada e nos disseram que a gente tem que realmente assumir o controle da situação, que não é fácil, mas que é possível. Então foi uma inspiração e a chave mais legal do dia desse evento foi que a gente trouxe uma salinha do lado. Porque o que eu pensei? Toda mãe quer que o filho também esteja bem no momento que elas estejam bem. Então, como era um momento das mães, se os filhos estiverem juntos, elas iam ficar apaixonadas e admiradas também pela instituição. Só que se as crianças ficassem dentro da sala durante as palestras, elas não iam conseguir absorver o máximo possível que eu gostaria das palestrantes. Então, a gente criou uma salinha ao lado. E nessa salinha teve piscina de bolinha, teve pula-pula. A gente chamou outros alunos estudantes para ser monitor, para olhar essas crianças. Então, teve pinturinha no rosto, brincadeiras, lanche. E no final do evento também teve um coquetel, onde nós podemos, entre nós, conhecermos umas às outras, trocar figurinha, experiências e criar um laço ali. Esse projeto foi muito bonito porque eu contei com o apoio muito do diretor aqui da faculdade, o Ronaldo Campos. Ele pôde dar um apoio maior. Eu sei que fez total diferença para que esse projeto pudesse acontecer de verdade. E eu tive um feedback outro dia de uma outra instituição, de umas alunas que também gostariam de aplicar isso na faculdade delas. Então, eu creio que diante de tantas notícias boas, eu acho que foi um projeto que alcançou o objetivo e eu pretendo que ele continue por muito tempo, mesmo quando eu me formar, porque eu acredito que quem já está nos períodos mais da frente, com certeza, com a sua experiência,
pode ajudar quem está começando também. E motivar, né? Que é Sem dúvida muito nenhuma. importante. Sem dúvida nenhuma. O projeto, quando eu soube dele, eu fiquei encantado. É Hum. realmente uma necessidade, né? Uma Sim, necessidade. Eu vejo que, para mim, está muito claro a ideia central, né? De acolhimento, de suporte. Eu entendo que a gente não consegue nada sozinho, né? E sim, quando a gente tá amparado de pessoas que estão na mesma sintonia, que sabe das dificuldades e consegue enfrentar, né, claro, juntas, os resultados são muito melhores, né? Diminui o sofrimento, diminui a sobrecarga, daí por diante, né? E até falando sobre isso, já passou pela sua cabeça, Eliane, em algum momento que, eu estou sozinha, eu estou, sei lá, desamparada, algo nesse sentido. Você já pensou, já passou por situações nesse sentido? Conta pra ah, gente um sim, o pouquinho tempo sobre isso. todo. Eu acho que é o peso que tem de ser mãe, é saber que a gente tem as responsabilidades, tem que lidar com elas sozinha frequentemente. O amor por ser mãe é muito gratificante, mas ao mesmo tempo é muito pesado. Então, escolher fazer um curso pesado, como o curso de medicina, alguns dias a gente pode se sentir sobrecarregada. O que eu sempre aconselho todas as minhas amigas em momentos difíceis é literalmente buscar uma rede de apoio, que seja familiares, que sejam amigas. E aqui na faculdade tem essa oportunidade, né, de estar com o psicólogo e poder falar, desabafar. Eu mesmo já tive vezes, a gente comentou, né, que eu já vim aqui chorar as mágoas, principalmente em época de prova, e ter alguém para poder orientar nesse momento tão turbulento é muito importante para a gente poder manter o foco e manter a nossa estrutura mental também. É muito difícil. Sim, sim. Eh, o choro, a gente ia falando, né? O choro ele é muito importante para esses momentos de desabafo, de colocar para fora aquilo que está nos incomodando, daí por diante, né? E muitas vezes isso não é visto assim, né? O choro pode trazer aquela sensação de fraqueza, de fracasso, algumas coisas assim, né? Sim. Mas o cuidado com a saúde mental, a partir desse choro é importantíssimo, né? Por que que eu estou chorando, né? Qual o motivo de estar chorando? Quais gatilhos tem por trás desse choro, daí por diante. Então, esse zelo pela saúde mental, na minha opinião, ele é fundamental, né? Mas muitas vezes a gente vê que essas situações, elas são às vezes negligenciadas. Como é que você vê a saúde mental, eh, dessas mães, por exemplo, relacionada à pressão, relacionada a cobranças, eh, como impor esses limites, como reconhecer esses gatilhos? Me conta um pouquinho sobre como você observa, que já esteve próxima dessas mães, que, eh, hora ou outra está se comunicando com elas, está próximo delas. Me conta um pouco sobre isso também, a questão da saúde mental dessas mulheres. Como que você vê isso? As mães e estudantes de medicina aqui da faculdade, elas relatam muito que a carga horária é muito extensa. Então, às vezes, elas se sentem realmente culpadas por deixarem os filhos em vários momentos para poder estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, nos momentos em que não são delegáveis, como, por exemplo, a educação dos filhos, elas conseguem se manter firmes. Mas essa dualidade da vida da mãe e estudante de medicina, eu acho que é um peso muito grande. E eu acho que a gente está tentando, através desse projeto que a gente citou, que é Mães em Foco, realmente dar um apoio maior para essas mulheres. Porque eu consigo perceber que as notas, por exemplo, acadêmicas dessas mulheres são extraordinárias. São mulheres que realmente sabem por que estão aqui e querem fazer acontecer. Mas, ao mesmo tempo, como foi a pergunta, a saúde mental delas às vezes não anda tão bem. E quando a gente faz esse evento para unir, para estar junta e mostrar que estamos iguais, que estamos vivenciando as mesmas questões, dá uma força. Eu acho que é como se fosse uma luzinha no fim de um túnel, para elas poderem prosseguir também. Sim. Eh, Você reconhece que muitas vezes essas mulheres têm dificuldade em pedir uma ajuda, pedir um socorro, pedir um helpzinho, né, que a gente fala nesses momentos. Você considera isso como um obstáculo, como uma barreira? A que ponto você entende como uma barreira que a gente precisa superar, né? Pedir ajuda para você, como é que você vê essa questão? É importante para você? Eu queria que você falasse também para outras pessoas, principalmente mulheres que estão te ouvindo, a importância de pedir ajuda, de
como nós falamos, né, nós não damos conta de tudo Não sozinho, conseguimos. né? E é importante ter um respaldo da nossa rede de apoio, de profissionais que podem nos ajudar nesse momento. Me conta um pouquinho sobre como você vê esse pedido de ajuda. Já aconteceu com você? Me conta Eu sobre isso. acho que, em primeiro lugar, sim, toda mãe tem uma dificuldade de pedir ajuda, porque a gente quer dar conta de tudo. É o instinto materno, é o instinto de criação. A gente quer doutrinar os nossos filhos de acordo com o que a gente acredita. Isso é comum. Há coisas que não são delegáveis, como educação, como a gente disse, mas há coisas que é importante a gente solicitar ajuda. Eu, por exemplo, na minha rotina de mãe e estudante, a Eleonora estuda só meio período, que é a minha filha. No outro período, ela precisa estar com alguém e precisa estar bem cuidada com alguém. E nessa alguém não sou eu. Esse alguém é uma pessoa que eu busquei, que eu confiei e que me auxilia para estar com ela, que é a babá. É uma pessoa de confiança, claro, mas que no início gera um pouco de culpa, mas depois a gente vê que para alcançar o objetivo, a gente precisa abrir mão. É muito importante ter rede de apoio. Para as mulheres, mães e estudantes que conseguem ter a mãe, a sogra, ou às vezes uma escolinha para os filhos, é uma forma de ajudar a mãe a conquistar alguma coisa. Não necessariamente para, no caso de medicina, mas eu falo em geral para todas as mães e também para os pais, por exemplo, que é seu caso. Mas a gente precisa de ajuda, de apoio para a criação dos filhos. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa sua fala foi muito importante também para quem está nos ouvindo, principalmente para essa questão da culpa, né? A Sim, culpa, como você bem disse, para a mãe, ela é muito, muito real, né? Infelizmente, porque a mãe quer dar conta de tudo, a mãe quer resolver tudo como se fosse uma super-heroína, né? E muitas é. vezes, em algum momento, vai precisar, sim, vai precisar de ajuda, de um profissional, de uma rede de apoio. Isso é fundamental, né? Ah, mas, para a gente finalizar, Eliane, eu queria muito que você deixasse. Acho que o conteúdo de hoje foi excepcional. Tenho certeza que todos que estiverem nos ouvindo vai curtir muito esse assunto, essa nossa conversa. Mas queria que você deixasse uma mensagenzinha final para todas essas mães, para essas alunas, para todas essas mulheres que estão te ouvindo agora, né? Tenho certeza que elas se sentem muito representadas por essas falas, pelo seu projeto, mas queria que você, acima de tudo, deixasse uma mensagem para elas continuarem firmes nessas Sim, jornadas, é né? importante. E continuar firme não necessariamente é, é dar conta de tudo, é resolver tudo, né? Como nós dissemos anteriormente, mas queria que você deixasse uma mensagem para elas. Claro. É, eu acho que se você é mãe, se você é uma estudante de medicina, se você é uma mãe que acorda cedo e vai para o trabalho, se você vive nessa dualidade entre ser mãe e ter responsabilidades, eu digo para você que você é muito forte. Você é uma pessoa muito especial no meio que você está. A maternidade, ela nos ensina a ter resiliência, ela nos ensina a ter coragem, e isso são características de super-heróis, como ele disse, mas são valores que podem mudar tanto as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, como pessoas que não são os nossos familiares, mas que também diretamente estão ao nosso redor. Então, naquele momento à noite, que for difícil, que eu sei que tem esses momentos difíceis, lembre-se do porquê você começou essa jornada. Com certeza, pensar o motivo, o porquê desse início vai fazer você continuar nessa jornada com toda certeza e com toda força. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um conteúdo assim importantíssimo, Eliane. Tenho certeza de muita representatividade. Suas falas eu tenho certeza que vai tocar essas pessoas que estão nos ouvindo. E você é sempre convidada para estar com a Muito gente. obrigada. Vai ter outros momentos que a gente vai falar mais sobre saúde mental, sobre saúde da mulher. Conte com o nosso apoio também quando precisar, tá? Sim, É, é importante que a gente una forças para a gente estabelecer a melhor saúde mental que a gente conseguir, né? com certeza. Principalmente dessas mães, principalmente dessas mulheres que tanto necessitam disso, certo? Certo. Então, muito, muito obrigado mais uma vez, Obrigada Eliane. também pelo convite. Como eu te disse, você é sempre bem-vinda, tá? Tá. E para quem nos ouviu,
Eu tenho certeza que gostou muito desse conteúdo. Nós estaremos novamente falando sobre saúde mental nesse podcast, falando sobre saúde mental e esse cafezinho, né? Que é sempre, nós sempre temos momentos assim de um cafezinho ou outro para falarmos sobre saúde mental. Então, logo, logo nós estaremos de volta aqui para mais conteúdos para vocês. Muito obrigado.